Boa Só noite, um Fernando. Tudo pouquinho bem? aqui. Tudo, agora estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Muito bem, alto e claro. Tá ótimo. Tá Ótimo, muito deixa bom eu para mim também. aumen- Tá ajeitado aqui aumentando o som aqui. também. Muito A bem. Fabiana, e tem bastante gente chegando. Já, já fiz. Você chegou a ver a cozinha do Lindo Verassi? império, hein? Lindo Nossa, você que empório, hein? gosta de cozinhar, Lindo Márcio, que eu sei empório. disso. Aqui você ia passar algumas semanas aqui Ai, testando ai. as suas receitas, viu? Você sabe que minha esposa É, sempre tenta me desviar dos empórios para eu não exagerar, viu? Porque para quem gosta de cozinhar é uma tentação, né? é como eu te falei. Não venha com cartão, separa só uma verba, aí você vem, faz o estrago que for, porque se vier com o cartão, a coisa é feia. Tem uma carta de vinhos aqui excelente, você está vendo aqui atrás, é muita coisa, é um lugar muito bonito. É, eu não vi em Jundiaí algo assim. Precisava de um lugar gostoso. Você pode vir tomar um café, comprar uma torrada, comprar um doce. A variedade é gostosa, sabe? Não é nada exagerado, como aquelas grandes casas, mas é algo aconchegante. Você se sente muito bem nesse lugar. E eu tive a felicidade do Geraldo disponibilizar para fazer as lives daqui. Fizemos a semana passada, foi um sucesso. O pessoal acho que gostou mais do As lugar onde pessoas foi ficam feita a olhando, live do que o tema. as pessoas ficam olhando aí E, atrás e enchem a boca d'água com tudo que tem aí, né? sim. E você está confortável? Recebeu o vinho? Ó, eu fui surpreendido com um vinho, que está aqui, inclusive, Gost... e a gente faz um Oh, então, brinde. vamos fazer um brinde, então. E qual foi o vinho que você recebeu? Porque, para quem não sabe, a nossa live ela presenteia o entrevistado com uma garrafa de vinho da Verassi. E eu não sei, me parece que ele mandou um chileno para você, foi isso? Fernando, um chileno de uva Syrah, que eu adoro. E vocês não perguntaram, mas acertaram uma uva que eu gosto muito e um vinho maravilhoso. Um vinho Ah, maravilhoso. Agradeço era para muito. fazer uma surpresa, né? E aí, Ah, legal. fui surpreendido. O meu é um vinho da casa, é o vinho Verassi. Também é um vinho Hum, fantástico. Eu já tive a semana passada provando dele e é uma delícia. E todos aqui do Empório Verassi. Bom, começando oficialmente a nossa live, ela vai estar hoje falando sobre elevadores, medo, mitos e verdades. Essas lives, uma ideia que eu tive de estar convidando os meus parceiros de alguns anos, de quase uma década, e o Márcio é dessas pessoas, e da empresa que ele representa, que é a Atlas Schindler, uma empresa que eu admiro bastante, uma empresa da Suíça, mas com o espírito brasileiro. E é muito gostoso isso, é isso mesmo. a equipe. E o Márcio Pimenta é o gestor operacional da Elevadores Atlas Schindler. Nós vamos estar falando sobre elevadores, medo, mitos e verdades. Às vezes a gente ouve muita história aí e não é bem assim. E o Márcio vai ajudar a desmistificar um pouco É isso mesmo. esses medos Pensar um e os pouco mitos melhor que é nisso criado. tudo, né? Exato. Não é tão complicado como parece. Márcio, faça suas considerações, faça sua abertura, fique à vontade. Bom, Fernando, primeiro eu queria agradecer. Você sabe que eu gosto de compartilhar. Eu não tenho toda a habilidade para falar, mas eu gosto muito de compartilhar. É um prazer muito compartilhar o pouco que eu sei. Eu queria parabenizar você, porque tem muita gente que nesse momento que a gente está vivendo de crise, reage de uma maneira diferente, né? Você, além de trazer informação, entretenimento para o cliente, para o parceiro, você tá saindo, né, da sua zona de conforto aí. A gente tem muita gente travada no meio disso tudo que está acontecendo e a gente aí perde as mínimas oportunidades que a gente teria. E eu tô com esse uniforme especialmente para fazer uma homenagem aos nossos técnicos. A gente tá com os técnicos, o uniforme que o técnico usa, e a gente está com o técnico na rua.
Então, apesar de todo o risco, apesar de tudo, a gente está tentando e conseguindo honrar esse, essa classificação de serviços essenciais da melhor maneira possível, com a melhor coragem possível, assim como você e outros parceiros que a gente tem. Então, é agradecer e reconhecer nossos técnicos e você por estar saindo da zona de conforto, fazendo alguma coisa diferente. Isso é verdade. A gente acho que tem que aproveitar as oportunidades. O mundo, todo amanhã, nos coloca um universo de oportunidades. E vai de você querer escolher aproveitá-las, colocar para frente e compartilhar isso com as pessoas que têm ao lado. Os que querem vir, é só a gente abraçar e vamos andando junto que a gente consegue superar. E os que não querem fazer o quê? É a escolha de cada um. O sol está lá, nasceu para todo mundo e uns têm um pouco mais de cara de pau, outros menos, alguns se escondem, outros se expõem, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, desde o começo, eu estou falando, a gente tem que se preparar para um momento que não vai ser tão fácil, mas vai depender de nós. Eu não vejo muita complicação. Vamos torcer para superar isso logo, para que os desempregos voltem a estarem empregados e a gente consiga superar isso o quanto antes. Eu quero aproveitar, Márcio, para fazer um brinde de abertura. Vamos brindar o nosso... Fernando. Um brinde. Saúde. Um brinde. Muito bom. Muito bom. Márcio, seguinte, como eu estava falando aqui, o nosso tema, medo, mitos e verdades, né? E medo. As pessoas têm medo, eu sinto medo, eu já tive vários medos na minha vida, né? E aí a gente vai aprendendo a desmistificar esse medo, a ver como é que você convive melhor. E aí eu fui buscar, eu falei, vou falar de medo, deixa eu ver na internet quais são os medos das pessoas, né? E vamos ver onde que se encaixa o medo de elevador. Qual é o ranking? E eu tive... Como é que está no ranking? Exatamente. E aí eu achei ali as fobias humanas. Uma delas, quase a primeira, é de falar em público. Né? Isso eu já senti várias vezes, fazendo assembleia, ou fazendo palestra, ou alguma apresentação. Isso dá um medo, seca a boca, dá uma tremedeira. E aí você vai trabalhando isso, vai vendo que não é nada tão complicado. Você se familiariza com o medo. E aí vários outros medos, né? Medo de altura, medo de inseto, medo do lugar fechado, medo de voar. Só que eu não achei nenhum lugar que estava dizendo especificamente medo de elevador. Dá a impressão até que é um medo muito infundado, né? Apesar que tem aqui, medo de altura, o elevador está lá em cima. Medo de lugar fechado, realmente, você está fechado no elevador. E medo de voar, né? Que, se aquilo cair, você está voando. Então, mas especificamente de elevador não tem, né? E aí eu vou ter que sair assim, já fazendo uma pergunta, dando uma no peito, como a gente costuma dizer. Elevador cai? Fernando, você sabe que... Pode se deixar no canto da parede agora. Você sabe que essa é uma pergunta bem delicada, né? Você estava falando sobre falar em público, né? E uma das experiências mais emocionantes que eu tive quando jovem foi de começar a ler na igreja lá na hora da... E você sabe que das primeiras vezes que eu fiz isso, o coração quase saiu pela boca. E aí... Só que é tão emocionante, né? Aquilo te choca tanto que depois que você começa a fazer, você acaba gostando. Por isso que eu acabei gostando de falar um pouco. E falar em público realmente choca. A primeira vez o coração sai pela boca, né? Fernando, o elevador ele cai. O elevador ele cai numa possibilidade muito inusitada e remota. O elevador ele é projetado para ser muito seguro, então dificilmente cai. Mas é uma máquina, e toda máquina precisa de manutenção. Então, até a máquina mais segura que existe, ela não é autossuficiente para se manter segura. Então, um elevador, como a gente pode encontrar aí nas mídias e noticiários antigos aí ou a gente já viu no noticiário, o elevador ele cai se tiver com alguma manutenção insuficiente. Mas o medo do elevador, ele não é tão latente, porque quem usa elevador usa com muita frequência. Então,
a gente tem um cálculo aqui que mostra que 5% das pessoas que usam elevador não usam com frequência. Então, esses 5% tem medo, mas com pouca frequência que usa, que acaba não externalizando esse medo. A maioria das pessoas sente medo na primeira, na segunda vez que usa e depois se acostuma com aquele ambiente. A gente tem a relação de medo com os elevadores, e eu acho que em qualquer outra coisa, está muito relacionada com a informação que a pessoa tem daquilo, né? A falta de informação leva as pessoas a sentirem inseguras e amedrontadas de um monte de coisa. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, de informação, de fluxo de informação por causa dessa crise, é um exemplo, né? As pessoas ficam com medo. Sim. Você está falando de informação, né? E você sabe que eu comecei há alguns... O seu sinal está dando uma travada. Bom, já voltou. Você sabe que há 10 anos, quando eu comecei, a gente sempre tem vários medos, né? No início de uma proposta de trabalho novo. E eu fui buscar muita informação sobre elevador. E eu fiquei muito impressionado o quanto é seguro um elevador. E isso foi que me deu muita tranquilidade e, olha, eu consigo passar, na maioria das vezes, por os condôminos, o quanto é seguro um elevador. Né? Eu me sinto muito tranquilo quando eu estou subindo, descendo, fez um barulho, fez assim, deu uma tremida, tal. Quer dizer, eu já estou identificando um defeito que eu vou abrir um chamado e já passar, e isso é uma coisa, pode dizer, até corriqueira no meu dia a dia. Então eu já me familiarizei que o elevador é muito seguro. Te juro, hoje eu sou muito mais seguro em andar o dia todo de elevador do que fazer uma viagem de avião. Né? E existe uma relação, me parece, né? Sim, é um meio de transporte, assim como qualquer outro, que precisa de cuidados especiais, né? O elevador, ele só muda a direção que ele está indo, mas é um meio de transporte, assim como o carro, que está andando na horizontal e o elevador na vertical. Mas é uma máquina que precisa de manutenção. Então, em geral, tecnicamente, é uma máquina muito segura e difícil de acontecer alguma coisa. Mas é uma máquina que precisa, é um meio de transporte que precisa de manutenção, igual qualquer outro meio de transporte que a gente tem. Sim. Exatamente. Nós mesmos precisamos de manutenção, né? Exatamente. E o elevador, ele tem uma relação ele tem uma relação frequente na vida das pessoas, o medo acaba se extinguindo, mas a informação é importante para que as pessoas saibam como usar. Por exemplo, o elevador, você quando está usando o carro, você não muda de banco enquanto o carro está andando. O elevador é a mesma coisa. Se você está dentro dele, ele está em movimento, é bom que não caminhe dentro dele. Então, essas e outras informações que as pessoas às vezes não têm, e faz com que a máquina se comporte de um jeito diferente e causa mais medo para as pessoas. Então, é uma coisa que a gente costuma até oferecer e recomendar muito para gestores como você, síndicos em geral. Usa nossos canais de informação para informar os moradores. A gente costuma fazer muito isso, coloca lá no espaço que o condomínio tem, caiba 20, caiba 100 pessoas, coloca o máximo de gente lá e a gente vai lá para falar do elevador, para as pessoas tirarem dúvidas, porque a maioria dos medos e receios vem das dúvidas, né? E quando a gente faz isso, a gente cria... Ou da falta de comunicação, né? Ou da falta de comunicação. A gente cria sinergia, porque o elevador, imagina que só dependa do mecânico para saber o que acontece no seu carro. Ele não consegue. Você que anda no seu carro todo dia, o dia inteiro, que quando leva na oficina, precisa dar o máximo de informação possível para a pessoa conseguir diagnosticar. Sim. Então, quando a gente tem um cliente que também que entende isso, entende a participação dele dentro do nosso processo, né? Porque nossa manutenção preventiva, por exemplo, ela acontece uma vez por mês. Entre uma visita e outra, é a informação que vem do cliente, como ela é comunicada e a predisposição que ela tem que faz caminhar melhor.
Você está falando uma coisa, e o Alisson, Alisson, ele está dizendo assim, ó, os filmes ajudam muito as pessoas a ter pânico do elevador. E é interessante, nós fazemos toda uma campanha de conscientização, de explicar, de mostrar o quão seguro é um elevador. Eu já vi vários filmes de vocês, que às vezes eu também já passei por meus condôminos, explicando o que é, isso tranquilizou bastante. Uhum. Mas sai um filme novo, onde a tragédia é queda de elevador. Quer dizer, tudo aquilo que a gente construiu de segurança por causa de um filme que quer demonstrar uma tragédia dentro de um terremoto, de alguma coisa, vem tudo por terra abaixo, né? Fernando, mas isso é uma relação que tem em todo lugar, né? Vamos dar exemplo do jornalismo. O jornalismo tem dois tipos de coisas que ele traz para a gente aqui. Ele traz fato e ele traz informações diversas aqui, né? Então, as pessoas têm que filtrar isso também para saber que tipo de informação que ela está recebendo e aquilo que ela transforma em realidade. E muitas vezes não é só a informação. Hoje a gente está vivendo, não só no nosso ramo, mas eu acredito que em todo lugar, a necessidade de sustentar aí um tripé muito importante aí para sustentar qualquer bom funcionamento de qualquer coisa, seja do elevador, seja das relações. E eu chamo de tripé porque quando tem 4 pés na mesa e um cai, dependendo da posição, a mesa fica em pé. O tripé não, se você tirar um, ele cai. Desce tudo. Um deles é a informação. Qual é a fonte da informação? Se você não tem informação, você fala, eu acho. Eu não sei, eu acho. Se você tem informação boa, mas não sabe como comunicar, as pessoas não entendem. Então a gente vê um monte de gente governando e muitas vezes até tem uma informação certa, não sabe como comunicar, confunde as pessoas. Então a informação às vezes não é tudo. E um bom relacionamento. Porque se você não tem um bom relacionamento, você pode comunicar da maneira mais didática possível, pode ter informação mais limpa possível, mas você não vai ser acreditado, né? Então, a gente acredita bastante nisso. No nosso dia a dia, a gente tenta sustentar isso para o cliente estar tranquilo. Então, saber que tipo de informação ele precisa, como comunicar e manter um bom relacionamento para ele entender. Então, eu acho que, falando de medos, em geral, só para mim, eu acho que acho que cada gestor de condomínio, síndico, precisa ter essa preocupação. Que tipo de informação ele leva para as pessoas, como é que ele comunica isso e qual é o relacionamento que ele está sustentando ali com a maioria para poder ser escutado, né? Então, é um canal bom. Aqui, ó, Condorrisque de São Paulo, Carlos, forte abraço para o Carlos. Ele está dizendo aqui, o síndico deve sempre transmitir para os condôminos que o elevador é seguro, mas antes de acontecer algo, não depois de uma ocorrência. Perfeito, perfeito. É por isso que a Atlas, ela sempre tem aqueles comunicados que colocam no elevador, disponibiliza lá praticamente a cada 15 dias, uma vez por mês, e sempre renovando. Além disso, também tem os filmes e os próprios os slides em PDF que normalmente o gestor acaba nos enviando. Isso daí, quando os síndicos, né, conseguem estar enviando para os condôminos, e eu já fiz várias ações dessa, é uma maravilha, porque você consegue fazer isso que você acabou de fazer, Márcio, levar informação, uma comunicação precisa, eficiente, e naquele relacionamento que a gente tem com todos os condôminos. Então isso aí traz um resultado de tranquilizar muito grande, inclusive de uso consciente do elevador. Né? Que aí a pessoa sabe que é isso que você falou. Não vai ficar andando para lá para cá, a criança não vai ficar pulando, não vai vir com o cachorrinho, com a coleira, em vez pega o cachorro no colo, entra no elevador, só põe ele no chão na hora que estiver fora do elevador. Então, quer dizer, são pequenos detalhes que vai dar uma segurança tremenda para a pessoa, para o usuário e para o condomínio de modo geral, né? As pessoas existe de maneira geral, Fernando, uma falsa impressão de que a responsabilidade pelo elevador não é minha. Não é minha. Eu sou morador, tenho aqui um síndico que cuida, um zelador que também não é minha. Aí eu costumo até pedir para as pessoas fazerem uma reflexão. Imagina que você construiu uma mansão.
de 4 andares, colocou lá um elevador, Atlas Schindler, olha que maravilha. E você chega no final do dia, no final do dia de trabalho, o elevador está fazendo um barulho. Você vai fazer o quê? A sua casa, está na sua casa. Você tem que pegar um elevador e ligar na empresa para avisar. E é isso. Então, a comunicação, como às vezes os canais de comunicação dentro dos condomínios não são bons, a pessoa acaba convivendo com aquele problema. Ela pensa assim, puxa vida, ninguém está vendo que esse elevador está assim? E é uma máquina. A manutenção, mesmo depois da manutenção feita, entre uma visita e outra, o elevador, a máquina pode apresentar um problema. E aí, a responsabilidade de cada um é apresentar os números, por exemplo, para abertura de um chamado, fica dentro dos elevadores. Qualquer pessoa que ligar ali, um morador, em 20 minutos aparece uma pessoa, dia e noite. Sim. Mas às vezes a pessoa não tem essa informação. Às vezes ela não recebe, né? Essa informação não chega até ela. Essa informação vai, mas às vezes não chega para as pessoas corretas, não é comunicada. E as pessoas ficam com medo, escutam o barulho, não sabem o que fazer. Ou para e fica apavorado, não sabe nem qual botão é o interfone. Né? O Lucas Thiago, ele está fazendo aqui, ó. Mas isso acontece com carro com frequência maior. Nos filmes, ninguém fica com tanto medo quanto o elevador. Acredito que os elevadores deveriam ter algo que entretenha o indivíduo. E aí, Márcio, tem alguma coisa para entreter o indivíduo, o elevador? Tem alguma novidade aí que... Já tem. Vou deixar para você. Já tem. A gente tem novas tecnologias que estão trazendo para os elevadores aí níveis de segurança diferente e entretenimento num nível diferente, né? Tem elevadores, por exemplo, que enquanto a pessoa viaja, o elevador vai mostrando ali não só uma propaganda, mas uma informação, um vídeo, alguma coisa importante que ajuda a entreter as pessoas. Ou enquanto estão esperando, né? É uma ferramenta chamada Schindler Ahead, que quem quiser depois pesquisar vai encontrar no YouTube, tem alguns vídeos interessantes mostrando como é que funciona a ferramenta, e ela é muito, muito boa nesse sentido do que o Lucas disse aí. O que você já está dizendo aí, então está entrando no Schindler Ahead, a gente já vai falar de alta tecnologia, né? E essa eu tive o prazer de participar aqui no Brasil, ou melhor, na América Latina, né, na América do Sul, como um todo, pioneiro da primeira implantação do Schindler Ahead. E é uma tecnologia que para mim foi fantástica, né? Só para vocês entenderem do que eu estou falando, em termos de alta tecnologia, tecnologia de ponta. Em um prédio comercial eu tinha, em média, um prédio que estava em implantação, de 18 a 20 chamadas por mês. Né? 4 elevadores, tendência de alto fluxo, ainda não tínhamos um alto fluxo, mas isso me preocupava bastante. Quando eu chamo de alto fluxo, nós estamos falando entre 800 a 1.000 pessoas dias fazendo trajetos. E aí um dia a Atlas veio me propor fazer uma implantação do Schindler Ahead. Explicou o que era, e resumindo rápido, esse Schindler Ahead hoje, ele me proporciona fazer, quando acontece, de 1 a 2 chamadas por mês. Por quê? Ele faz um monitoramento à distância. Né? Só uma coisa que até um pouco tempo atrás não estava aproveitando, não estava sendo aprovado, que era o resgate remoto, que não precisaria nem chamar um técnico quando tivesse gente dentro do elevador. Ele faz uma visão, uma radiografia preventiva de todo o elevador, toda a parte técnica, toda a parte sensorial, e informa isso para a matriz lá em São Paulo, Márcio? São Paulo. São Paulo. E quando tem algum problema que está prestes a acontecer, ela já manda um técnico antes. Ou seja, a gente não tem mais o problema de estar esperando acontecer um problema, de algum imprevisto, para chamar o técnico e aí consertar. Todo o problema ele é consertado antes. Então isso facilitou bastante. E uma coisa que eu queria ter implantado na época, que isso já foi no começo do ano passado, se eu não me engano, que era fazer o resgate remoto. Que lá da central eles poderiam estar descendo o elevador quando tivesse alguém preso e abrindo as portas. E como tem aquela convenção do IoT, né, que é a
convenção sobre os equipamentos que podem ser operados remotamente, que você opera o celular para ligar o ar-condicionado da sua casa e tal. Então, tinha algumas restrições. Não sei se isso já foi liberado. Como é que está isso, Márcio? A internet das coisas, ela chegou para ficar com as nossas tecnologias novas aqui. O Schindler Ahead, ele, além dessas facilidades que você falou, sobre a manutenção preditiva do equipamento, que até então a gente não tinha. Até então, o técnico ia até o local, aquilo que ele via, ele ajustava, e aquilo que o cliente percebia, ele chamava a gente. Entre uma visita e outra, a gente não tinha informação. Agora, através dessa rede de sensores e monitoramento, o próprio equipamento manda informação para a gente consegue perceber ali o que está acontecendo. E agora, recentemente, a gente lançou também essa possibilidade de, eu não chamaria propriamente de resgate de passageiros, mas a gente consegue já nesse momento fazer pelo menos um reset ou uma intervenção remota. Vamos chamar de uma intervenção remota. Existe uma análise que é feita remotamente e, estando tudo ok, a gente consegue, por exemplo, resetar o elevador para uma tentativa de voltar a funcionar em eventos específicos, por exemplo. Na ausência total de energia, não para esse sistema, mas já é uma novidade. Para quem tem medo de elevador, você saber que o elevador tem um resgate automático, que é uma outra tecnologia, e saber que o elevador tem a chance de voltar a funcionar um pouco mais rápido, sem esperar aqueles 15, 20 minutos que leva para chegar, para resgatar um passageiro preso, já é um alento, já é uma tranquilidade. Interessante. Esse equipamento, para mim, foi uma solução fantástica. E hoje, até antes de iniciar o confinamento social, né, eu estava já batendo quase 1.000 pessoas por dia. E trabalhando de forma inteligente, como o próprio sistema já faz, essa distribuição de trajetos nos 4 equipamentos, então funcionando bem. E a minha preocupação era essa: se no momento a gente ficar sem um elevador, isso cria um congestionamento tremendo. É um prédio que era de saúde, de advogados, um fluxo grande, e não poderia acontecer. E por felicidade, o sucesso dessa implantação desse equipamento deu um resultado assim que, você vê, 1 a 2 chamadas por mês. Então isso deu eficiência em toda a nossa operação, né? Não só economia de dinheiro, de tudo mais, né? E você vê que essa tecnologia, ela tá no mesmo sentido do que eu falei. A gente como empresa, a gente tenta sustentar bastante informação, comunicação e relacionamento. E esse sistema, como você tem aí um aplicativo, onde você consegue enxergar aquilo que está acontecendo, né, através de um aplicativo. Não é qualquer cliente que tem um aplicativo que consegue ver quando o elevador parou. E com essa ferramenta você tem à sua disposição. Então você tem informação. Eu acompanho. Você tem informação, você tem comunicação e você tem ali um canal de relacionamento, porque você consegue facilmente chegar até nós. Afinal de contas, a gente é gente como a gente, né? Como todas as pessoas. Não é porque é uma empresa suíça, multinacional, de 100 e tantos anos, que está lá fora do alcance de qualquer pessoa. O canal de relacionamento Você tocou num assunto, Márcio, que eu vou confessar para você aqui o seguinte. Você fala uma empresa suíça de 130 anos, uma multinacional. A referência que a gente tem de empresas de fora são excelentes, e ainda quando você fala de uma empresa suíça, meu Deus do céu, é algo assim que lá no Olimpo, né? Você não tem acesso, né? No máximo eu vou chegar até o Márcio Pimenta, daí para frente, olha lá, o Fábio Danz, talvez eu vou conseguir falar com ele implantando o Schindler Ahead. Mas no ano passado, quando eu fui convidado para o aniversário de 100 anos da Atlas, e eu tive o prazer de conhecer o Flávio da Silva, Marici Ramalho e o Fábio Danz, eu não acreditei de princípio com quem eu estava falando. Sabe, eu fiquei um pouco impressionado. Eu falei, Flávio Silva. E aí falaram assim, o presidente da Atlas.
Eu falei, o presidente setorial, deve ser o presidente aqui da região de Campinas, alguma coisa assim. E depois que me confirmaram que é o presidente da Atlas no Brasil, a Marici também, a cordialidade, o carinho que eu fui recebido, sabe? E depois no desenvolvimento do projeto e no dia a dia que a gente foi se conhecendo em alguns eventos e tudo mais, a Atlas me deu uma outra imagem muito legal, sabe? Muito gostosa, porque eu encontrei gente como a gente, sabe? Eu não encontrei aquele monte de loirinha de olhos azuis, tudo vindo da Suíça para cá, mas eu encontrei um monte de gente brasileira, não desprezando nenhuma suíça, nenhum sueco, nada disso, mas é gostoso essa integração. Toda aquela tecnologia, uma coisa assim fantástica, né? Sendo implantada, fazendo, e o presidente ali conversando, analisando uma série de coisas, Marici dando uma atenção, me explicando, viabilizando uma série de coisas, o Fábio Dans também, que foi fantástico nesse elo, né, em toda essa movimentação, depois que ficou pronto, fazer todos os testes, uma expectativa muito grande. Então, quer dizer, sinceramente, mudou muito a imagem da Atlas para mim, sabe? A gente tem bastante orgulho, Fernando, de fazer dessa maneira, e a empresa, eu acho que ela toma cuidado de procurar pessoas que gostem de fazer dessa maneira, né? Eu acredito numa coisa que tá próximo da filosofia da empresa. Eu não tenho como melhorar, eu não tenho como enxergar tudo que eu preciso melhorar em mim me olhando no espelho. Eu tenho que ouvir as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que ouvir a minha esposa, eu tenho que ouvir meus amigos, E a empresa acredita muito nisso. A empresa, eu acho que não teria chegado, né, com 100 anos só no Brasil se não tivesse muito próximo para escutar as pessoas. Que é melhor do que as pessoas que estão se relacionando com você, seja um parceiro, seja um amigo, para dizer para você as oportunidades de melhorar. Então, se a gente não tiver no mesmo nível, se a gente não estabelecer essa proximidade com os nossos parceiros de negócio e relações, eu acho que não evolui. Então a gente tenta fazer isso. Realmente é um mito, viu, que tem que desmistificar. Tem gente que pensa, não, imagina, essa empresa é suíça lá, estão lá no Olimpo, não tem nem como chegar e falar com eles. É muito pelo contrário. Nossos canais de comunicação são preparados para que o cliente não fique 24 horas sem uma resposta para qualquer tipo de solicitação. Porque a gente se põe no lugar deles, né? Se eu tenho alguém me atendendo aqui, eu quero que a pessoa me atenda, né? Isso eu sempre senti. Eu dei risada quando você disse que você quer saber dos problemas, você quer... E quando você falou isso para mim, o que tinha de problema, a gente sabe, eu mandei tudo e sempre foi muito sadio essa relação, né? Houve discussões, já houve... não vou dizer brigas, mas houve debates muito acalorados por pontos de vista, por necessidades e tudo mais. Mas uma coisa que eu sou obrigado a admitir, e admito com muito prazer, você sempre esteve muito pronto a nos atender. Tá? Não só você, mas toda a sua equipe, o Vinícius também. Recentemente a gente fez uma reforma parcial de um equipamento, aliás, de 3 equipamentos. O Vinícius viabilizou isso de uma forma, negociamos, conseguimos implantar. E o detalhe, todo aquele estudo que nós fizemos antes para resolver o problema que a gente estava tendo inúmeros chamados mensais, caiu assim aproximadamente 60%, quando foi identificado o problema, e de uma forma assim que os condôminos hoje comentam. Por que não fizemos isso antes? Foi um investimento expressivo, teve que ter toda a sua arrecadação e tudo mais, mas esse tipo de relacionamento, de busca constante pelo resultado. Então, me dá muita segurança de trabalhar com vocês por causa disso, porque eu não tenho problema, eu vejo vocês hoje como uma solução. Se está acontecendo alguma coisa, eu mando um WhatsApp, uma mensagem, e eu sei que é questão de horas, o problema está resolvido. A gente como povo, a gente tem uma crença de que a opinião oposta, quem tem opinião oposta a mim é inimigo meu. A gente tem muita gente que pensa isso o tempo todo, né?
Aqui não falo só da empresa, falo das nossas relações. E é muito pelo contrário, porque comprovadamente quem mais evolui é quem consegue refletir melhor sobre a opinião adversa, né? Então, às vezes a gente tem uma convicção muito grande de que está fazendo melhor pelo cliente e ele ainda acredita que não está suficiente. Eu tenho duas escolhas. Ou eu digo, está reclamando de barriga cheia, ou eu digo, vou me colocar no lugar dele, E a gente sempre busca essa segunda alternativa. Se eu me coloco no lugar dele, eu consigo enxergar o que ele está enxergando, que eu não estou enxergando. E trabalha para acertar 100%, mas às vezes a gente acerta 98%. E é bom ter maturidade para entender isso, porque quando a gente entende isso, fica mais fácil de evoluir, né? Então, acho que é por aí mesmo. A gente está vendo aqui que tem algumas perguntas do Rogério. E o custo da Atlas para o Arred? Edifício residencial vale o custo? Olha, Rogério, pela minha experiência que eu tenho, como eu disse, é um equipamento que ele tem alto fluxo. Eu considero de 800 a 1.000 pessoas mês alto fluxo, né? Nós ultrapassamos lá, na média mensal, nos 4 equipamentos, mais de 100 mil trajetos em vários meses. Então, só para você ver a movimentação que isso existe dos carros e de pessoas. Então, é um caso localizado. Mas, dependendo do equipamento, nossa, até parece que eu sou o vendedor da Atlas. Dependendo do equipamento, eu acho que você vai oferecer um conforto para os condôminos, né? Eu não só cuido de condomínio comercial, tenho residencial também, já tive residencial grande, residencial pequeno, e eu acho que tudo que você vai investir em tecnologia, ele vai trazer um conforto para o condômino. E se considerar que o tempo que você vai ter de uso desse conforto, diluir isso daí, quase insignificante. Né? Fernando, eu de verdade acredito que os valores para monitoramento remoto, por ser novas tecnologias, eu acho que são muito baixos. E eu não vejo como um custo, eu vejo como um investimento, porque lá na outra ponta, facilmente a gente consegue comprovar a redução que você tem com o consumo de peças, a disponibilidade que você tem do equipamento maior para os usuários e o conforto, a tranquilidade de maneira geral para o condomínio, tanto para quem administra quanto para quem usa o equipamento. Então, eu acho que não é uma questão de custo, não. Eu acho que é um investimento, porque o retorno na ponta da linha e é o futuro. Imagina a gente ter imaginar não ter hoje os carros ou máquinas que possam dizer o momento certo de receber uma intervenção. Carros que têm um computador de bordo hoje, eles oferecem muito mais segurança para as pessoas quando aparece no painel lá escrito, olha, procure a manutenção o mais rápido possível. A pessoa evita de ficar parado na estrada, a pessoa evita de quebrar 4 peças, ela vai e troca preventivamente uma peça, não quebrar para poder. Então, eu acho que é o futuro, é uma questão de experimentar. A gente tem, como é uma coisa nova e é difícil das pessoas perceberem tecnologia, né? Quando o palpável ali é fácil perceber. A tecnologia é difícil perceber, né? E justificar o custo. Então a gente tem uma maneira de oferecer isso para a pessoa, fazer uma espécie de degustação. Então a pessoa instala aquilo, tem um tempo para ela perceber qual é o benefício, ela sente, ela usa ali um aplicativo e ela consegue justificar, porque ela, melhor do que me ouvir, ela percebe ali no dia a dia dela como aquilo melhorou antes de fazer uma aquisição definitivamente. A tecnologia no dia a dia, no nosso dia a dia, ela é inevitável e não tem mais como você falar assim, não, do jeito que está bom. Se nós falássemos há 5 anos atrás, mais ou menos, que a portaria do jeito que estava boa,
E Quem com diria, o né? custo, exatamente, e com o custo que vinha e veio subindo, inviabilizou uma portaria no condomínio, e aí a tecnologia foi a solução, foi colocar a portaria remota. Então, e como isso, e nós estamos falando ainda de biometria, mas o reconhecimento facial já é uma realidade, está aí, em vários locais já está sendo usado, empresas de portaria já começam a fazer as suas experiências, que vai liberar o acesso da pessoa simplesmente pelo reconhecimento facial. Então você vê, e essa tecnologia, ela está barateando com uma velocidade muito maior do que ela barateava há 10 anos atrás. Então, quer dizer, você tem que estar muito preparado para estar implantando essas tecnologias, porque senão você não vai estar integrado no seu mundo. Né? E o condomínio exige muito isso, quer seja de segurança, de controle de acesso, e quando eu falo controle de acesso, não é só de pessoas, é de veículos. Daqui a pouco pode parecer uma brincadeira, mas a entrega por drone nos condomínios, isso já é uma realidade nos Estados Unidos. Já é realidade. Sabe? Os drones vão estar, vai fazer não entrega, é mais teste, e conforme for, na sacada dos apartamentos. Então, quer dizer, tem coisas que se a gente falar assim, só 5 anos atrás, nós falaríamos que era alguma paranoia, era desenho dos Jetsons. Mas não, isso faz parte do nosso dia a dia. E hoje, Fernando, antigamente a gente via a tecnologia, e como eu disse, principalmente para nós aqui no Brasil, ainda se dá pouco valor para o capital intelectual, né? A gente, como tem um nível de educação baixo, a gente não usa ainda a educação como uma arma a gente não arma a população com educação, a gente quer liberar o armamento. A gente não dá para a população educação para ela pensar com a própria cabeça, fazer uma análise. Então, eu acredito que hoje é muito fácil você conseguir pesquisar e entender se as novas tecnologias vão trazer só um custo ou vão trazer também um benefício. Então não tem por que não aderir a novas tecnologias. Essa eu não falo da nossa, não. Eu falo de maneira geral, como você disse, de portaria eletrônica, de reconhecimento facial, entre 1 milhão de outras tecnologias que estão vindo para trazer mais segurança, custos mais sustentáveis. Em momentos como esse, que a gente sabe que todo mundo está passando por alguma mudança financeira dentro de casa, dentro dos condomínios e de maneira geral, novas tecnologias aí ajudam demais. E é só uma questão de saber se informar a respeito. E não dá para deixar de aderir, não. Eu estava assistindo agora, no final da tarde, um webinar da SíndicoNet, promovido pela Lelo. E tinha pessoas ali fantásticas, falando, são 4 pessoas, eu não me recordo o nome deles, e uma das pessoas, ela é síndica de condomínio, que eles chamam de AAA, 3A. Quer dizer, condomínio comercial de ponta. Aqueles que a gente vê na Berrine, na Paulista, coisas do tipo. Eu que estou um pouco antenado com tecnologia, senti até um pouco de dificuldade quando eles estavam falando algumas coisas que já estavam em uso no dia a dia deles e que eles estavam tentando conciliar com esse confinamento, com o home office. Então, quer dizer, você vê a quantidade de tecnologia que está hoje já em uso é assustadora. É que nós, por exemplo, eu aqui em Jundiaí, nós estamos aqui, trabalhamos de uma forma assim, tranquila, de uma forma um pouco menos futurista, né? Vamos dizer assim, ou arrojada, mas assusta quando você vê o que está aqui na frente. Quando na frente eu falo 40 quilômetros, você vai até São Paulo, você já vê isso aí sendo o dia a dia dessas pessoas. Né? Mas fugindo um pouco de tecnologia, Márcio, eu vi que rodou uma pergunta aqui, e é uma pergunta que eu já me deparei várias vezes com esse problema. Criança pulando dentro do elevador. Que criança vem, tudo é festa, está brincando, ainda mais se tiver em 2, 3, 4, pulando. Qual o prejuízo que isso traz para um equipamento? Qual é o impacto disso daí?
O elevador, de novo, né? Aí a gente fala sobre informação e comunicação. O elevador, ele é repleto de sensores, isso que faz dele um equipamento seguro. Então, toda vez que o elevador percebe um movimento brusco, seja na vertical, seja na horizontal, um pulo dentro do elevador, por exemplo, pode ser percebido pelo elevador como um problema, como um risco. Até quando você se mexe muito dentro do elevador, se balançar a cabina do elevador, ele pode parar o elevador. Ele não traz prejuízos sérios para o elevador. Na maioria das vezes, não. Mas ele vai causar um prejuízo emocional, porque a pessoa vai ficar presa dentro do elevador. O elevador vai parar, por segurança, o elevador vai parar e é uma questão de segurança. É uma questão de segurança. Eu estava olhando aqui o relógio, Márcio. Já são 10 para as 9. São 50 minutos que parece... É sério? É sério. A gente começa a bater papo, é uma coisa tão gostosa. Eu gosto desse tipo de conversa, seja qual for o assunto, seja elevador, seja a semana passada, o tema foi a parte elétrica, né? Alguns condomínios aqui em Jundiaí incendiaram em função de problemas elétricos, e aí o Evaldo, nós trouxemos esse tema, foi muito legal, muitas perguntas, o pessoal depois da live mandaram bastante pergunta para mim, eu direcionei para o Evaldo, e a hora que a gente olhou, foi isso assim, ó, já era quase 10 para as 9, 5 para as 9, e aí o tempo acaba, porque o nosso tempo de live é de 1 hora. Né? De 1 hora no máximo. Então, a hora que eu vi, eu falei, nossa, no próximo eu tenho que avisar que está acabando, daqui a pouco não dá nem tempo de falar tchau para as pessoas e aí a gente já acaba tendo que encerrar. Mas, Márcio, você falou de tecnologia. O que temos? Fala alguma coisa nova aqui, traz uma novidade da Atlas. Eu sei que tem alguma coisa em termos de propaganda, em termos de marketing, para estar aparecendo no mercado aí, não sei se você vai poder falar, ou o que você fala até um limite, que eu fico muito empolgado com esse tipo de exploração do mercado, né? De você trazer para o mercado uma ferramenta nova para isso. O que nós temos aí de novidade para os próximos meses, semanas? Fernando, a gente tem um monte, o tempo todo a gente tem alguma novidade tecnológica. A empresa, ela é pioneira em todas as principais tecnologias para transporte vertical, é líder. Mas eu até, frustrando um pouco a sua expectativa, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem de novidade em termos relacionais. Porque a gente está sempre na frente com todo tipo de tecnologia, de internet das coisas, através do Schindler Ahead, para garantir segurança e outras coisas. Mas uma coisa que a gente está aprimorando e que ainda me dá mais orgulho de ver tudo isso acontecer e participar, é a questão de como a gente quer se relacionar com o cliente. Então, a gente está evoluindo nossos canais de comunicação para que o cliente cada vez mais consiga chegar até a gente. Para que cada vez mais a gente consiga saber como o cliente se sente em relação ao nosso serviço e como ele se sente em relação àquela máquina que ele está usando ali. Como é que ele vai externalizar esse sentimento dele em relação ao serviço que a gente está prestando e à máquina que ele está usando. Então, para quem tiver interesse e quiser entrar no website da empresa e ver como funcionam nossos canais de comunicação, de satisfação do cliente, e o convite que eu queria fazer também é principalmente para quem, independente de ser gestor ou só morador, experimenta buscar um pouco mais de informação a respeito dos elevadores conosco. Vocês vão se surpreender, porque a gente desenvolve muito material para que o cliente esteja bem informado, não só sobre como usar o equipamento, mas como é que ele pode fazer parte do nosso processo. Porque a gente tem um processo que não tem como funcionar se o cliente não participar desse processo. Então, eu acho que o que a gente tem de mais, nesse momento hoje que a gente vive, de muita informação para todo mundo o tempo todo,
de muito medo, de confinamento. Eu acho que mais importante do que qualquer tecnologia é a nossa vontade de estar próximo, de escutar as pessoas, de ajudar as pessoas, seja lá com qual questão for em relação às nossas prestações de serviço. Então, acho que o que vem por aí são meios de comunicação mais fáceis com o cliente. Tecnologia vai ter de monte também. Você falou e não contou o outro, mas tudo bem. Márcio, você está falando de alguma coisa que eu acho muito importante, né? Que eu sempre também busquei levar esse canal de comunicação para as pessoas terem consciência, porque nenhum organismo ele é por si só, sozinho. Ele é a composição de várias peças, de várias pessoas, de várias participações que faz aquilo ser grande, se constituir. Né? Então, quando você fala assim, ó, a participação, eu entendo plenamente, porque foi quando a gente passei a explorar melhor esse canal de comunicação, de exploração, de levar informação, de obter informação, de saber como passar essa informação para o usuário, né? Eu vi esse resultado acontecer assim de uma forma muito clara, muito expressiva para mim, e eu gosto de compartilhar as coisas com as pessoas. Isso que o Márcio está falando, de buscar essas informações, é o caminho. Assim como a semana passada eu falei sobre a prevenção de incêndios em apartamentos, né? E aí eu tinha conversado com o coronel Eli, que era o comandante do Corpo de Bombeiros. Falei, Eli, o que você consegue passar para mim e passar para as pessoas? Ele falou, Fernando, você precisa de meio-dia, em 1 hora você não consegue dar uma dica, ainda mais se for alguma coisa. Mas ó, uma coisa que eu vou te passar que é fundamental para quem quer prevenir acidentes ou se está melhor resguardado. Vai no site do Corpo de Bombeiros, lá tem todo um manual de cartilhas para todo e qualquer tipo de problema. Ou seja, ele estava pedindo, veja para as pessoas, fale para as pessoas, virem buscar essa informação. Nós estamos aqui para dar o máximo de informação, só que não conseguimos fazer em 1 hora passar tudo isso. As pessoas têm que querer essa informação, e lá ela está em PDF, ela está para ser impressa, ela está em vídeo, e aí eu dei uma olhada, porque eu já conhecia, eu fui lá e vi, eu falei, realmente, ele tem razão. E é isso que você está falando. As pessoas têm que ir buscar um pouco dessa informação, o síndico, peça para o seu representante, para o técnico, para o Márcio, para o Vinícius, o filme que tem, distribua via WhatsApp, que é uma coisa muito simples, uma ferramenta, é um vídeo muito, não é pesado, ele é fácil de ser veiculado e vai trazer um resultado muito positivo. E não é só para os elevadores, nem para o condomínio, né, Fernando? É para a vida, né? Sim. A gente está, como eu disse, a gente está num momento que a gente está recebendo uma quantidade de informação que a gente nunca recebeu na vida. Nunca a gente recebeu essa quantidade de informação. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque essa informação que eu estou recebendo, estou pegando de um meio de comunicação que está expondo um fato ou um pensamento. É um jornalismo analítico, é aquele que só joga informação e acaba confundindo as pessoas. Então, eu acho que o incentivo para quem para todas as pessoas que estão perto da gente, para procurar informação e ter informação correta, e a gente está vivendo um problema muito sério com as fake news, por exemplo, né? A gente recebe informação e replica sem ter certeza de se aquilo é verídico ou não. Então, a mensagem que eu daria é, não só para os condôminos, não só com os parceiros, com os filhos, né? Vamos incentivar as pessoas a buscarem informação em canais de informação corretos. Se munir de informação, porque o povo vai melhor desse jeito, né? Acho que, de maneira geral... Né? Márcio, faltam 3 minutos. Então, eu vou pedir aqui para você fazer as suas considerações finais, se despedir, porque o último minuto é meu para poder estar encerrando. Fernando, não tem consideração, só agradecimento. É um bate-papo, eu agradeço aqui pelo presente que eu recebi aqui.
Sempre que quiser trazer mais informação para aqueles que estão próximo da gente, parceiros de negócio, clientes e amigos, conta comigo. E Obrigado. se precisarem de mais informação, como a gente diz aqui, a gente tem um monte de canal de informação. Tanto eu, Márcio Pimenta, através do Instagram, quanto a empresa. Então, tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço você dispor essa hora para a gente. Agradeço também a algumas pessoas que eu consegui anotar aqui o nome, que foram vários que passaram, a Fabiana, a Renata, o Lucas, o Alexandre, o Carlos, o Evaldo, o Fábio o Marcos, Danza eu vi ele por aí, ó. Fábio Danza eu vi o Fábio Danza também. O Rogério, Rogério, foram várias pessoas presente que... sempre, o Rogério está sempre presente, sempre buscando informação. Muito bem. E me desculpa algum que eu não vi, que eu não consegui anotar aqui, mas agradeço a todos. Mais uma vez eu agradeço ao Geraldo por ter cedido o local para a gente fazer essa live aqui. É um lugar, como eu disse, muito bonito, tá? Merece dar uma passada aqui, conhecer, levar. Se não quer gastar muito, leva só o pãozinho, porque já o pãozinho francês dele é fantástico e é algo muito gostoso. Então eu sei que a qualquer momento já vai cair, vai encerrar a nossa live. Eu agradeço a todos por terem vindo, por terem participado, ao Márcio, a todos os que estiveram aqui, ao Flávio, a Marici, ao Fábio Danz, toda a equipe da diretoria, da presidência da Atlas, por ter nos proporcionado isso daqui. Tá bom? Gente, eu já vou estar encerrando aqui. Márcio, um abração para você. Fernando, um abraço a todos. Um abraço para todos. E muito obrigado. Um beijo. Se cuidem. Tchau. Saúde para todos. Tchau. Para todos nós. Um abraço. Um abraço.